Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar início aqui a mais um estudo, agora falando sobre a Epístola de Paulo a Tito. Vamos para o capítulo 2. O versículo 2, Paulo vai falar sobre os velhos, a importância da velhice. E se nós analisarmos a história, todas as grandes sociedades, todos os grandes impérios, reinos, alianças que se formaram, pessoas que evoluíram, todos esse conglomerado de pessoas, ideologia, raças, línguas, tribos e nações valorizavam muito a velhice. O ancião era motivo de honra. Inclusive, essa palavra velho hoje tem sido deixado de lado. A gente trocou velho na modernidade por melhor idade, terceira idade. Mas na palavra de Deus, esse termo ele é um termo com símbolo de honra. E assim também deve ser em muitos lugares. Obviamente que a chegada da idade, chegada da velhice, você tem alguns desafios, principalmente de ordem física, saúde física. Mas qual é a época da nossa vida que nós não temos desafios? A infância é repleta deles, a juventude também, apesar de não ser o mesmo, não é isso? O jovem ele não tem muito problema de saúde, mas tem outros desafios. E se você falar com o idoso, normalmente se pergunta como é que vai, como é que está a vida, enfim. Na maioria das vezes eles vão reclamar. Não é isso? Vão dizer, olha, a vida está ruim, nada é como antes, e etc, etc, etc. Vão estar meio depressivos, iracundos. Mas isso mostra muito mais um reflexo da falta de condições que nós temos hoje do que propriamente da velhice ser um mal para a sociedade. Por que eu digo isso? Pelo simples fato de que esse ancião, esse idoso, esse senhor, senhora que está reclamando, provavelmente ele passou toda a sua vida, a sua infância, a sua juventude, a sua maturidade apenas se aproveitando dos deleites da vida, apenas enxergando a vida como algo que se usufrui só para o corpo. Depois você dá uma olhada aqui nos outros vídeos, temos falado muito também, além do corpo, das duas divisões que o ser humano tem, possui, e que dá pouco valor a elas, que é a alma e o espírito. Então, como ele foi despreparado, como ele não está pronto, quando o corpo deixa de ser o astro principal da sua vida, como ele já não tem prazer tão grande nos programas carnais do corpo, ele então passa a menosprezar toda a sua existência, quando na verdade o ancião tem várias outras características que Paulo estava dizendo a Tito e que nós vamos hoje observar. Então, eles têm vantagem, sim. Em algumas sociedades, inclusive, acreditam que o homem só é homem mesmo após uma certa idade. Os antigos sempre diziam isso, após os 40, outros após os 50, outros após os 30. E os cabelos brancos, a idade, ela era muitíssimo valorizada. E deve ser assim, deve voltar. Existem pessoas que amadurecem desde muito jovem? Sim. Mas mesmo essa pessoa que chegou a um nível de amadurecimento muito grande, quando ele for ancião, imagine o nível emocional, espiritual, intelectual que ele terá. Então não se compara. O idoso está sempre no auge da sua produção cognitiva, a não ser que ele tenha algum problema ali, mas ele está no auge da sua contemplação. É uma fase da vida em que você tem mais momentos para analisar, para pensar, para ter esse enquadro de consciência. Enfim, existe uma série. Não, a juventude não é melhor do que ser idoso, a velhice não é melhor do que a infância. Cada etapa da nossa vida existem particularidades importantes e por isso que a gente tem que estar sempre analisando, sempre aprendendo para evoluirmos. Aproveite
cada etapa da sua vida. Eu vou ler aqui com vocês, Tito, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui, versículo 2, Tito 2, 2. Paulo diz assim para o próprio Tito, né? Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes e sãos. Sãos, Paulo diz, sãos na fé, no amor e na paciência. Então, 4 aqui principais pontos que Paulo estabelece para os anciãos, para os velhos. Lembrando que chamar alguém de velho, na época de Paulo, na Bíblia, era um elogio, não é como hoje, né? Então, voltando. Primeiro, sóbrio. Quando a gente fala de sobriedade, se vincula à questão do alcoolismo. Alguém que está sóbrio é alguém que não está bêbado. Então, sobriedade, para a gente, deixa eu abrir aqui de novo, os velhos que sejam sóbrios. Isso, sobriedade é o primeira característica aqui que Paulo fala. É uma pessoa consciente. Quando a gente trabalha a pergunta se aquela pessoa que ingeriu álcool ele está ainda sóbrio ou já está alcoolizado, você está perguntando sobre a consciência, se ele pode dirigir, se ele pode tomar alguma decisão. Então, na velhice, Paulo está dizendo que os idosos eles têm uma capacidade muito grande de consciência, de agir com intenção. E essa consciência aqui, obviamente não está falando de deixar apenas de beber, eu estou falando de consciência no sentido de não se deixar levar pelas paixões humanas, pelos sentimentos humanos. Se você pegar o jovem, por exemplo, fazendo aqui um paralelo, vou tentar sempre utilizar nesse vídeo aqui a questão dos jovens com os idosos, tá? Só para a gente poder compreender melhor. O jovem está sempre afoito, né? Está sempre ansioso, quer tudo para ontem. O jovem se deixa levar por uma carinha mais bonita, por uma palavra mais aperfeiçoada. Já o ancião, já o idoso, já o velho, ele já está calejado. Então ele não vai tomar decisões no calor da emoção. Ele consegue separar, ele consegue ter mais consciência, mais entendimento daquilo que ele está fazendo. Então, a primeira característica que Paulo fala e que se encontra muito na velhice, nos idosos, nos anciãos, é a questão da sobriedade. Paulo continua falando aqui para Timóteo, para Tito, desculpe. Ele diz, olha, que sejam sóbrios, que sejam graves, ou, em algumas traduções, respeitáveis. E se você for no original, a palavra respeitável, ela se encaixa perfeitamente do termo grego que foi utilizado no escrito inicial, no escrito original. Então, além do ancião, ele ser sóbrio, ele ser uma pessoa consciente, ele também é uma pessoa respeitável. Por quê? Pela sua história, pela sua maneira de se portar. É difícil. E, obviamente, nós estamos falando aqui de verdadeiros anciãos. Anciãos que foram preparados, pessoas que amadureceram, pessoas que passaram pelas etapas da vida de maneira real, de maneira correta. Não é essa pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, que já tem uma idade e ainda acha que está lá atrás e perde os benefícios, porque chegou despreparado. Então, o ancião ele tem essa, essa vantagem sobre o mais moço, uma vez que ele já tem um respeito. Quer ver um exemplo? Vamos trazer para a questão profissional. Você faz sempre essa análise, ainda que seja equivocada, mas isso é comum, porque advém dessa relação da idade com a competência, com o aprendizado, com a passagem de tempo. Isso está muito relacionado, às vezes, com a evolução. Então, você vai no médico e você já discrimina, num primeiro momento, isso é comum, não estou dizendo que está certo, tá, gente? Mas é comum você meio que menosprezar aquela médica mais nova
bem jovem, recém-formada às vezes, e daquela médica com anos de experiência. Por quê? Porque você imagine, e olha que interessante, às vezes você nem conhece o currículo de uma e outra, e as aparências podem enganar, não faça isso. Mas só para a título de compreendermos, de refletirmos aqui, de analisarmos esse texto de Paulo, olha o que Paulo está dizendo para Tito, que só o fato de você ter ali uma idade sobre a pessoa já gera uma impressão de respeito, porque dá-se a entender dentro do nosso consciente ou do nosso subconsciente, da nossa cultura, da nossa experiência de vida, que alguém que chegou àquela idade já passou, já construiu uma história. Então, Paulo está dizendo que os anciãos sejam respeitosos, tenham história, que transmitam esse respeito, essa imponência. E quando você tem na sociedade, na família, no trabalho, no seu meio social, você tem pessoas de referência normalmente. Na grande maioria das vezes, essas pessoas serão de mais idade. E hoje há um objetivo de que se menospreza isso. Não, quem sabe com a tecnologia, e aí vamos analisar isso, o quanto isso é importante, com a tecnologia chegando, é muito comum que o mais idoso ele tenha uma dificuldade maior de aprendizado tecnológico. Mas ele tem toda essa vantagem anterior e caímos nesse conto de que o fato de você ter conhecimento tecnológico, saber mexer na tecnologia, que é coisa mais de jovem, você já inventou a roda, né? Você já está na frente. Então, trazendo aqui para o exemplo prático, o médico que nós acabamos de falar, o fato de um médico saber mexer hoje mais nas redes sociais, se apresenta melhor, um médico mais novo nas redes sociais, sabe ali fazer o trabalho de marketing da rede social, ele é um melhor médico do que o antigo? Fica essa pergunta. Pode ser ou não, mas perceba que não é o fato dele ter a tecnologia, porque essa qualidade só se dá com a passagem do tempo, com a maturação, com o estudo, com a profundidade, com o aperfeiçoamento. Tá? Paulo continua dizendo aqui: os velhos sejam sóbrios, graves e prudentes. Outra característica super importante. Os velhos eles trabalham com prudência. O que é prudência? Cautela. E essa cautela não quer dizer que os velhos são medrosos, ou os velhos são lentos, ou os velhos demoram demais. Não tem nada a ver. Se a pessoa é lenta, medrosa, muito burocrática, isso é característica pessoal dela, isso não tem relação com a idade. Agora, o velho, o ancião, o idoso, ele tem já uma análise estratégica. A prudência aqui está relacionada a conceitos estratégicos. Quando Deus chegou para Moisés e Moisés estava tirando o povo do Egito e estava fugindo de Faraó, Deus fala para Moisés, num primeiro momento: Moisés, diga ao povo que marche. Então o povo começou a marchar, começou a andar, começou a ir. Num determinado ponto do caminho, Deus falou: olha, diga para o povo que volte. Então Deus foi conduzindo o povo. O que era essa condução? Estratégia. Nem sempre você tem que correr. Tem momento que você tem que parar. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa dar um passo atrás. Então tudo isso é o conceito de estratégia. É visão e uma visão estratégica. Por isso que Cristo nos ensina que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque as serpentes elas são estrategistas. Elas só vão no momento certo, elas analisam toda a situação. E o idoso, por tudo que nós falamos, o ancião, por tudo que foi retratado aqui, isso já está intrínseco nele, já está dentro dele. Ele sempre, ou na grande maioria das vezes, ele é um estrategista. Então ele é cauteloso, ele é
prudente. E por último, Paulo diz, para finalizarmos, que os velhos devem ser sóbrios, graves, prudentes e sãos na fé, no amor e na paciência. O que é são? Sadio. Tá? E olha que interessante. Paulo está dizendo que os anciãos devem ser sadios aonde? Sãos aonde? Na fé. Quem é sadio é porque não está doente. Lembra que nós falamos ali dos anciãos de ser sóbrio, de não ser levado pelas paixões humanas? Ele é consciente. E agora ele também é são, ou seja, ele tem uma fé consciente. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina, a sua fé está estabelecida de uma forma sólida, então ele está curado. A sua fé não é uma fé doentia, a sua fé é uma fé saudável, não só a fé, mas como Paulo diz aqui também, o amor e a paciência. Então, para nós caminharmos, para nós progredirmos, se nós somos anciãos, se somos idosos, você já chegou na velhice, aproveite essa época, descubra os bens preciosos, os tesouros que existem nessa idade. E se você ainda não chegou, se prepare para chegar bem até ela, se Deus assim o permitir, e sempre esteja próximo de anciãos, de velhos, de idosas, porque você vai alcançar uma experiência que você não vai ter em lugar nenhum. Vamos continuar. Se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo. Tá? Não deixe de colocar seu comentário se tiver alguma dúvida. A gente vai refletir outros textos para o nosso crescimento humano, nosso crescimento intelectual, nosso crescimento espiritual. Estamos tratando do corpo, da alma e do espírito e nos posicionando, aprendendo a ter posicionamento como igreja. Que Deus te abençoe sempre.